Olha aí, minha gente, sejam todos muito bem-vindos. Essa daqui é a sua aula número 7 de HTML5. E na aula de hoje a gente vai falar sobre estilos. Estilos, a gente consegue atribuir aos nossos elementos HTML através do atributo style. Esse atributo ele é bastante utilizado. É uma das formas que a gente tem de passar expressões de CSS ou de estilo para os nossos elementos. Essa forma é chamada de estilização inline, né, que a gente define no próprio elemento. Como a gente está definindo um estilo, a gente precisa passar uma propriedade do CSS. Né? A gente vai ver algumas propriedades mais na frente. Por exemplo, o background color é uma propriedade que existe no CSS e ela serve para definir uma cor de fundo. Né? A gente utiliza essa propriedade para esse fim. Então a gente vai ver aqui um exemplo. A gente vai definir a propriedade background color dentro da tag body, né? Então se a gente vier aqui no nosso editor, a gente vai salvar. Na nossa pastinha a gente vai criar aqui a nossa aula 7, aula 07. E aqui dentro a gente vai criar nosso arquivo index.html. Salvando. Aqui a gente já vai trazer a estrutura, né? Como eu falei em outras aulas, a gente já vai trazer a estrutura pré-construída. Aqui em title a gente vai colocar o nome, aula 07, sobre estilos. E aqui dentro de body não vamos colocar nada ainda, a gente só vai inserir o atributo style. E aqui a gente vai inserir a propriedade, né? Background color. Aqui a gente tem duas formas de inserir essa cor, né? Passando diretamente a cor que a gente quer em inglês, né? Yellow, red, blue, ou passando via RGB, né? A gente passa através de uma numeração de 6 caracteres. Mas para simplificar a gente só vai colocar aqui normal, né? Yellow como uma letra, né? Como uma palavra em inglês. Salvando, se a gente vir aqui na nossa pastinha, aula 7, e abrir isso aqui no navegador, a gente vai ver que o background, né, ele foi alterado. Né? Então, se a gente voltar aqui e mudar, sei lá, para blue, por exemplo, salvar, voltar lá, atualizar o browser, mudou para azul. Voltando aqui para a apresentação, a gente também tem a propriedade chamada de color, que significa cor. Essa propriedade ela é utilizada para alterar a cor do texto. Background color altera a cor do fundo e color altera a cor do texto, né? de um parágrafo, de um título, alguma coisa que seja um texto. Então a gente vai inserir aqui um elemento H1 e um elemento P para fazer esse teste, né? Utilizar essa propriedade. Então vamos aqui dentro de body. Vamos aqui colocar um H1, título, com a cor, por exemplo, amarela. Vou fechar aqui esse H1 e vou inserir também um P, que é parágrafo, utilizando a cor branca, por exemplo. Acho que fica interessante, o azul com o branco, né? Se eu salvar e for lá no browser, a gente vai perceber que foi carregado o título e o parágrafo, só que a gente não estilizou ainda. A gente vai fazer isso agora. Então, novamente, utilizando a tag style, a gente pode utilizar o atributo color e passar aqui a cor que a gente quer, né? Então, a princípio, a gente vai usar, vai passar o nome da cor mesmo, yellow, e embaixo da mesma forma, style, lembrando que é chave e valor, né? A chave é style e o valor fica dentro. E a cor que a gente vai passar aqui é branco, né? Aí a gente pode passar ou em inglês, white, ou então eu vou passar via RGB nesse caso. Então, esse daqui é o código RGB que é utilizado para deixar o texto branco, né? Então, se eu voltar no browser e atualizar, perceba que a gente conseguiu, né, fazer a troca das cores
amarelo e branco, né? Então, para isso que serve a propriedade color. E também a gente pode definir fontes, né? Fontes diferentes para o nosso texto. E para isso a gente utiliza a propriedade font family, né? A font family é utilizado para definir uma fonte, né? Lembra que lá no Word ou na editora de texto tem Arial, tem Comic Sans, tem sans serif, tem várias. Então a gente também consegue definir isso aqui. E o font size ele serve para aumentar o tamanho da fonte. A gente já viu isso em outras aulas anteriores. Então a gente vai fazer esse hands-on, né? Vamos colocar aqui, inserir aqui, pode ser dentro desse próprio elemento. A única coisa que a gente tem que fazer é colocar um ponto e vírgula e colocar aqui, por exemplo, um font size de, sei lá, de colocar 22 pontos, né? Isso aqui a gente vai ver mais na frente em detalhe. Mesma coisa embaixo, ponto e vírgula, e aqui a gente coloca um font size, vou colocar aqui com 18 pt para ficar um pouco menor. Então, salvando, a gente vai ver que o tamanho foi aplicado, né? Esse aqui ficou um pouco menor, esse aqui ficou um pouco maior. E se a gente for definir outra propriedade, que é a font family. Font family a gente define uma fonte, né? Então eu vou colocar aqui essa fonte sans serif e vamos ver se ele vai aplicar essa fonte lá. Vou colocar aqui embaixo também, font family sans serif. Salvando, vou voltar aqui. Se eu atualizar, perceba que ele mudou a fonte, ficou um pouco diferente. Então isso daqui é uma fonte ativada em cima do texto, né? Então para isso que serve font size e font family. Voltando aqui, a gente também pode fazer um alinhamento horizontal, né? Horizontal do texto, através da propriedade text align. Essa propriedade ela é bastante utilizada também para a gente fazer esse alinhamento de textos. E aí a gente vai ver, né, um exemplo disso novamente com H1 e com P, né? Bom, então aqui a gente vai inserir, né, a nossa propriedade text align. Então, ponto e vírgula, colocar aqui text align. E aqui a gente pode dizer o que a gente em qual lugar que a gente quer alinhar, né? O padrão é a esquerda, em inglês é left. No meio é centro, né? Então é center. E a direita é right. Mas nesse caso aqui, a gente vai colocar aqui o título no centro e o parágrafo a gente vai colocar do lado right, né? A gente vai fazer isso aqui, text align. Vai colocar do lado de lá, right. Salvando. Vindo aqui no browser e atualizando. Talvez o right, deixa eu mudar aqui, acho que agora vai dar certo. Então perceba que a gente deu uma erradinha aqui, right é dessa forma. E se a gente atualizou, e perceba que a gente conseguiu alinhar o título no centro e o parágrafo à direita, né? Então essa daqui é um exemplo da propriedade text align. E então na aula de hoje a gente viu tudo isso, né? A gente falou um pouco mais sobre o atributo style, que ele é utilizado para estilizar um elemento de forma inline nesse caso, mas existem outras formas que a gente vai ver no futuro. A gente também tem a propriedade, né, background color, que muda a cor do fundo, a propriedade color, que ela muda a cor do texto, font family e font size define uma fonte, né, para o texto e o tamanho para ela também. E text align faz um alinhamento, né, desse texto. Esse aqui só foi um gostinho, né, só foi um aperitivo para vocês perceberem o potencial que existe no CSS. E mesmo sem necessariamente a gente definir um CSS de forma externa ou mesmo interna, a gente consegue definir algumas configurações de CSS para os nossos elementos. Em outras aulas a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso,
principalmente no curso de CSS. Aí a gente vai juntar o HTML com o CSS e vai deixar tudo, tudo junto e vai ficar tudo mais claro. E caso vocês tenham alguma dúvida, esse aqui é o nosso e-mail, esse aqui é o nosso Instagram, @gamish, nosso canal no YouTube. Até a próxima aula.